todos os filhos vão frustrar. Todos os filhos. Exato, porque Nunca as expectativas são dos pais, né? É muito difícil você colocar as suas expectativas no outro. Né? E é um grande aprendizado para os pais ter um filho autista, porque é você entender que não é justo com aquela pessoa você colocar as suas expectativas em cima dela, né? Ela vai ser ela. E é isso, e deveria estar tudo bem. É um grande aprendizado para os pais ter um filho autista, porque é você entender que não é justo com aquela pessoa você colocar as suas expectativas em cima dela, né? Ela vai ser ela. E é isso, e deveria estar tudo bem. Mas muitas vezes não está, né? Os pais se frustram, sofrem muito, se culpam muito, as mães se culpam muito, né? As mães carregam uma carga muito grande. Saúde! Saúde! Sabe quando eu tava grávida, né, do Theo? Eu queria tanto ter esse filho, eu queria tanto esse filho, eu queria tanto esse filho, eu tentei tanto, né, engravidar e queria tanto que para mim tava tudo bem, ele podia vir e ser do jeito que ele fosse, né? E numa das primeiras consultas, um dos médicos que eu fui falou assim: então tá, quando tiver 12 semanas a gente vai fazer aquele exame que mede, né, a nuca e vê. E você vai ver que não vai ter nada, não vai ter nenhuma síndrome, não vai ter nenhuma alteração, não vai ter nada. Eu fiquei chocada, assim, eu falei, e daí se tiver, cara? E daí? É meu filhote. Tanto faz pra mim, pode ser o que for. As pessoas têm muito medo do diferente, né? Da deficiência. E já passam isso pra mãe grávida. E eu falei pra ele, eu falei, você não pode dizer isso pra uma mãe. Porque senão você já põe na cabeça dela de que ela tá frita se tiver uma alteração e uma diferença no desenvolvimento. E você tem que dizer pra ela, bom, e aí a gente então descobre, e se tiver alguma coisa, tá tudo bem, a gente já vai atrás de informações pra saber como lidar, como criar, para essa criança ser mais feliz. Esse deve ser o foco. Objetivo, exato. Mas existe muito isso de romper com o filho perfeito, né? Esse medo, porque existe essa falsa impressão de que a pessoa sem deficiência, sem um transtorno, ela é perfeita. E não é. Só que quando vem um diagnóstico, veio esse processo de luto da morte, entre aspas, do filho perfeito. Idealizado, né? Idealizado, é verdade. Né? E aí, muitas famílias não saem desse luto, não aceitam o diagnóstico. E quem sofre é aquela pessoa que tem o diagnóstico, ou seja, de autismo ou de qualquer outra deficiência, porque daí ela não vai ter acesso às terapias adequadas, ela vai sempre se sentir menos, ela não vai se sentir acolhida. Então, por isso que eu sempre falo, o mais importante de tudo, você não precisa ser especialista em autismo se você é mãe ou pai de uma pessoa autista. Você não precisa saber tudo. Mas você precisa muito aceitar e acolher e oferecer um suporte, sabe? Isso já é mais do que meio caminho andado, porque muitos autistas não têm isso em casa. E é muito triste essa realidade. Você não tem apoio fora de casa, nem dentro de casa, né? Então, o suporte, o amor, o acolhimento, ele é a parte mais importante quando você recebe um diagnóstico. O amor sempre é a parte mais importante de tudo. E você teve muito da sua mãe, né? Eu tive muito da minha mãe. Nossa, mesmo sem saber que eu era autista, meus pais se dedicaram muito para que eu me desenvolvesse, né? Me colocaram nas aulas de música, natação, judô, taekwondo, porque eles viam que eu tinha um desenvolvimento diferente, né? Então, eles tentaram o máximo que eu pudesse me desenvolver, mas sempre me respeitando, me acolhendo, me ajudando. E mesmo assim eu já me cobro tanto, né? Imagine se eu não tivesse esse suporte em casa, né? Uma coisa que eu falo muito é que os autistas pedem muita desculpa. Nossa, quando eu recebo mensagem de autista, sempre começa com desculpa estar te incomodando, desculpa isso, desculpa falar aquilo. Por quê? Porque a gente cresce com esse sentimento de inadequação. O que a gente fala é errado, o que a gente faz é errado, a gente é pior que o outro, então a gente já chega pedindo desculpa. A gente precisa desapegar disso, se cobrar menos, se permitir ser quem a gente é, né? Porque a sociedade tenta muito podar o autista para que ele seja igual ao restante. E isso traz uma frustração grande demais, é um desgaste emocional muito grande, né? Por isso que é importante a gente estar batendo esse papo aqui,
Porque vai que tem autistas assistindo que eles se empoderem, sabe? Tenham orgulho de quem são, porque muitas vezes a gente não vai encontrar apoio na sociedade, não vai encontrar apoio em casa, então a gente tem que se apoiar. É isso. E sabe o que rola muitas vezes, Vilela? Rola a mãe percebe, sente, né? E ela não encontra apoio no parceiro, que nega por alguma razão, que tem mais dificuldade de entrar em contato com o fato, até porque acaba convivendo um pouco menos com a criança. E a mãe fica sozinha, tendo que convencer as pessoas, às vezes até o médico, às vezes até outro familiar, que daí sempre vem com a resposta assim, mas ele é tão esperto, mas ele sabe mexer no celular melhor do que eu, mas ele olha o que ele faz. Sim, autistas são espertos, eles são inteligentes, eles não são incapazes de forma alguma. E muitas vezes também, como é uma questão genética, tem nos próprios pais alguma dificuldade de perceber também o outro e mais dificuldade de apoiar essa mãe que está ali batalhando e às vezes o médico fala, volta daqui 6 meses. Só que daqui 6 meses o cérebro da criança já podia ser outro. Porque a gente tem na infância uma capacidade, um poder no cérebro chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de fazer novas conexões, novos caminhos. E isso rola todos os dias. Então, 6 meses é muito tempo 6 perdido. meses é muito tempo, né? E a partir do momento que você admite, assume, reconhece, você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa pelo teu filho. Então, é muito mais fácil e confortável você negar, não enxergar, porque aí você não precisa fazer nada, né? Exato. E quem sofre, novamente, é a pessoa que tem o diagnóstico, né? O caso da criança autista, que fica sem acesso, sem apoio, sem nada, né? Fica ali na negativa dos pais. É terrível esse cenário mesmo. Por outro lado, a gente também vê muitas famílias que usam disso para se fortalecer. Para se unir mais. Para se unir e para fazer mais pela criança. Eu pensei agora na Cacá, do Autistólogos. Autistólogos Autismo. A Insta dela é genial, família super querida e legal. E eu atendi o Matheus quando ele era pequenininho. Hoje ele é super funcional, não tem mais características as principais do espectro. E quando ele chegou... E o médico falou para eles, né, deu o diagnóstico e disse para eles, olha, mas você não precisa falar, vocês não precisam falar nada para ninguém, porque ele parece ter um QI alto, parece que vai se desenvolver, fala que é um déficit de atenção. E eu ouvi isso também. Você ouviu do médico? Isso também? Não precisa falar para ninguém que você é autista. É mesmo? Aí eu fui pra internet, fiz um vídeo, falei pra 10 mil pessoas. E soltou. Por que eu não vou falar? Qual o problema? Por que eu vou esconder quem eu sou? Isso. Né? E os pais do Matheus me falaram a mesma coisa. Falaram, o quê? A gente vai falar para todo mundo mesmo. E fizeram site, blog, Insta e ajudam milhares de famílias. E são super fortalecidos e unidos nisso, assim. E o pai do Matheus, o marido da Cacá, sempre fala, se você quer ajudar o teu filho, apoia a mãe dele.